Bom, havendo quórum da reunião da Comissão Especial de Inquérito, que investiga irregularidades na SMT, nós declaramos aberto a presente reunião. Inicialmente, eu gostaria de colocar em apreciação a ata da última reunião, que já foi antecipadamente disponibilizada aos novos pares. Vereadores que são favoráveis à aprovação da ata se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bom, hoje nós ficamos de ouvir o senhor José Geraldo Fagundes Freire. Ele já informou que está a caminho. O horário dele na verdade, a gente marcou um pouquinho mais cedo. O horário dele é 10h30. Ele não está atrasado, não. É porque eu pedi para ser 10 horas, para a gente fazer aqui um conjunto de encaminhamentos. Primeiro, o seguinte: nós estamos tendo alguma dificuldade, vereador Wellington, desde que o vereador Felisberto saiu da SMT, com relação à questão de envio dos documentos. Nós pedimos de vários contratos e isso tem atrasado sobremaneira, porque esses ofícios que nós mandamos, mais de 90% deles foram enviados antes do recesso, foi em junho, portanto, assim, todos os prazos vencidos. Nós reiteramos agora no início do ano, no início do semestre, e, infelizmente, o secretário não tem atendido. Então, nós estamos com um problema, né? Eu até a última vez falei que cabe a SACEI, inclusive, ter a competência, pode, inclusive, assim, a SACEI querendo fazer, inclusive, uma diligência com busca e apreensão, o que seria muito ruim. Porque, para fazer um negócio desse, eu acho que a gente tinha que chamar a polícia, e com a polícia lá, inclusive com reforço, até porque, se alguém se obstruir, a gente dá logo da voz de prisão para quem obstruiu o trabalho de investigação dessa SACEI. Né? Então, eu, sinceramente, a gente quer evitar isso. Mas, de qualquer forma, um das poucas documentos que eles mandaram, o senhor Fernando Santana, e por isso também, por esse papel dele, mas por ter assinado 2 contratos agora também, um com a empresa SIG Comercial, Eireli, um contrato de 556 mil, que é colunas para sinaleiro, né? 750 colunas para sinaleiro e 50 para controladores. E também um outro contrato que ele assinou também agora, com uma empresa chamada Meng Engenharia, um contrato de 4.162.000, onde ele está comprando porta-foco veicular para veicular e porta-foco de pedestres, né? O valor total de 4.162.500. Então, eu gostaria também que a gente aprovasse a convocação do atual secretário, porque nós já temos números discrepantes com esses, depois nós vamos trazer, compartilhar com os novos pares, sobre os valores contratados, que a gente já acha que esses valores aqui tem, pelo menos se a gente pegou de alguma outra cidades aí, o valor está muito alto e o que poderia estar acusando aí superfaturamento. Então, nós gostaríamos de convocar não só ele, mas também os proprietários dessas empresas que assinaram contrato com a prefeitura, né? Eu tenho um caso, José Geraldo, você pode esperar um pouquinho? Um caso, entendido, de uma empresa essa empresa que assinou 600 mil, nós já tivemos no local, é uma papelaria bem pequenininha que ganhou essa licitação. Então, a gente achou meio estranho isso, né? Porque uma papelaria ganha para equipamento de trânsito. Nós fomos lá, confirmou realmente, uma papelaria bem pequenininha lá no João Brás, né? Então, quer dizer, também assim, chamou a atenção. Então, é essa empresa também que a gente gostaria de estar investigando. Então, convocar aqui o secretário e convocar os proprietários dessas empresas, porque há uma suspeita que o preço do sinaleiro, um sinaleiro completo, com controlador, com todo aquele equipamento, hoje, no cruzamento, chega até R$100 mil. Quer dizer, um valor absurdo. Então, a gente está vendo aqui por quê, né? Porque realmente os valores estão realmente fora, e se a gente comparar, inclusive, com outras cidades. Então, nós gostaríamos de sugerir a convocação do senhor Fernando Santana e também dos proprietários da empresa, dessas 2 empresas que nós colocamos aqui. Vou deixar em discussão. Vereador Wellington Peixoto, depois o vereador Cabo Sena. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, nossos pares, a todos que nos acompanham. Vereador, só para ter uma questão, essa licitação foi feita nessa gestão ou foi na gestão passada? Ela começou no processo passado, no ano passado, e foi assinada, parece que estava tendo uma recusa do
Felisberto em assinar e quem acaba assinando esses contratos, mas quem assinou foi ele. Nós não temos o processo, estamos pedindo o processo de capa a capa ainda. Mas pelo menos quem assinou já tem que ter a observação. Não, sim, e é bom, assim, da mesma forma que quando convocou outros vereadores, tem que convocar e para dar a chance para que ele possa explicar e verificar todos os fatos. Ainda mais o vereador Felisberto, ele sempre foi coerente nessas questões, não quis assinar o Eliseu Copo, nós conseguimos abaixar mais de 5 milhões no contrato. Eu acho que isso é importante mesmo e essa SEI mostra mais uma vez que está fazendo um trabalho coerente e bom para a sociedade de Goiânia. Bom dia a todos, bom dia, presidente, nobres pares. Com relação à documentação que está sendo... que não está sendo enviada para esta comissão de investigação, é um dos motivos, senhor presidente, que nós precisamos averiguar. Sem a documentação, não tem condições da gente chegar no denominador comum. O fato é o seguinte, se precisar de prender, se precisar de chamar a polícia, nós vamos chamar a polícia e nós vamos deslocar até lá, e aí com toda a comissão de vereadores, para que, se necessário for, dê voz de prisão a ele. Porque nós precisamos dar continuidade à investigação. Nós não podemos ficar aqui aguardando a boa vontade do poder público em enviar as documentações. Né? Estão com medo de quê? Da verdade? Exatamente. E valor, o senhor disse aí que um cruzamento de mais de 100 mil reais, deve ser a lente de diamante e as peças de ouro, né? Porque para valer desse preço, enfim, nós temos que, como comissão especial de inquérito mesmo, no sentido literal desta palavra inquérito, nós precisamos fazer o que for possível para esclarecer todos os fatos. O que nós estamos questionando aqui, vereador Eduardo, é a obstrução das investigações. Exato. Isso, você que é delegado de polícia sabe muito bem que isso significa... Exato. Que o Código Penal trata isso muito bem. Né? Quer dizer, está obstruindo, então, quer dizer, na verdade, o secretário está, com as suas atitudes, né, obstruindo as investigações. Problema que nós não tivemos enquanto o Felisberto esteve lá. Né? Exato. Aí a gente fica imaginando que o Felisberto foi afastado, será que é porque estava disponibilizando as informações para essa comissão, os documentos? Será que é isso? Então, a gente fica até com esse questionamento. Né? Quer dizer, então, será que ele foi para lá agora para não passar essas informações para essa comissão? Porque, se for isso, nós vamos ter que tomar uma providência. Exato. Não podemos admitir isso. Vereador Eduardo. Tá. Primeiramente, queria comentar os nobres pares, agradecer Vossa Excelência pelas manifestações da imprensa acerca do meu relatório, dizer para os nobres pares que estou digitalizando, vou passar agora à tarde ou amanhã cedo para o gabinete. Eu tive um problema aqui na hora de eu salvar o relatório final, senhor presidente, aquelas deliberações que a gente narrou. As 10 últimas páginas não salvou na hora, mas eu estou fazendo de novo, já estava na cabeça, mas hoje à tarde eu já passo para os gabinetes. Vi a demanda também de Vossa Excelência em relação às agendas nossas estão meio lotadas. Eu que tinha uma audiência hoje também, a gente até remarcou para ver se a gente faz a audiência a questão da audiência em relação à votação do relatório, ou na sessão de segunda-feira que vem, porque aí vai ser no horário, ou a gente, por exemplo, ouve as pessoas e depois, após a inquirição das pessoas, a gente abre uma nova sessão para o relatório. Até porque a agenda, parece que cada um está com a agenda lotada, então é difícil organizar essa questão. Em relação ao secretário, senhor presidente, eu estava lendo o jornal esse final de semana e parece que uma CPI da Assembleia está com o mesmo problema, que é em relação à Getul, salvo engano, a Getul, Negócios Turismo, exato, está com o mesmo problema em que o presidente lá está com dificuldade das documentações. E lá eles tiveram até a situação de representar pela retirada, né, pela exoneração do secretário, no caso aqui, até para facilitar o trabalho da SEI. Seria uma medida salutar que o nosso corpo jurídico pode analisar em fazer a gente fazer uma representação, mesmo que seja judicial ou aqui em plenário, para a retirada do secretário, para facilitar os trabalhos da SEI. Talvez seria até uma medida mais salutar do que a própria busca e apreensão, porque se eles estiverem lá, eles podem obstruir mais ainda e não sei. Então, seria algo para o Rogério, para os demais assessores, o Jairo, nossos assessores jurídicos, analisarem, porque há essa viabilidade também, né, inclusive de retirada e troca do secretário diante da inviabilidade dos trabalhos da SEI. Correto. Bom, então eu gostaria de colocar em votação o requerimento de convocação do senhor Fernando Santana e das duas empresas, os proprietários das duas empresas, que é a
a empresa Meng Engenharia e também proprietários da empresa SIG Comercial. Os vereadores que são favoráveis à aprovação desse requerimento de convocação se mantenham como estão, os contrários se manifestam. Então, aprovado por unanimidade. Gostaria de estar convidando o senhor José Geraldo, possa sentar aqui conosco. Bom dia, senhor. Geraldo, primeiro queria só lhe dar uma satisfação, que eu estou falando para algumas pessoas que estão repetindo a convocação, porque essa CEI ela tomou um procedimento de um encaminhamento de investigar a situação por alguns contratos. Até que teve contrato que nós colocamos aqui como fotossensores, que o senhor não foi convidado. Então, assim, a gente está, na verdade, pegando alguns contratos e, de acordo com as pessoas que a gente acha importante prestar esclarecimento sobre esses contratos, que a gente está fazendo essa convocação. Por isso que, eventualmente, a gente tomou essa disposição, também fica mais fácil até para as pessoas esclarecerem, porque não mistura muita coisa. Então, mas assim, só justificar por que nós estamos, não é perseguição, não é porque sempre à disposição. Tá bom, obrigado. Tá? Eu só queria que o senhor entendesse isso. Bom, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse, hoje o que nós estamos investigando aqui é o contrato da Dataprom, dos controladores, né? E eu gostaria, primeiro, inicialmente, que o senhor fizesse a devida qualificação, que é um procedimento formal, o nome do senhor completo, endereço, CPF, identidade e qual tempo que o senhor ocupou, o período que o senhor ocupou a presidência ou secretaria, porque ali mudou, né, da SMT. José Geraldo Fagundes Freire, morador da rua T30, 1378, setor Bueno. Meu RG 10152184, dígito 4, CPF 011-790-218-78. Estive na secretaria entre fevereiro de 2014 e fim de maio de 2015. Bom, como eu disse ao senhor, o tema que nós estamos abordando aqui hoje, senhor José Geraldo, é a questão dos controladores, né, com um contrato feito com a Dataprom. Bom, o que nós observamos, o senhor, na verdade, o senhor assinou um contrato de inexigibilidade, com inexigibilidade de licitação, em 2014. Foi dado continuidade, é isso, né? Com a Dataprom, né? No caso de fornecimento de equipamentos. Tinha uma que estava em 2013, que foi assinado também, mas esse era de manutenção. Em 2014, o senhor fez um com fornecimento de equipamentos. No entanto, nós certificamos aqui que em 1997, quando foi feita uma licitação, no edital constava a obrigatoriedade dessa empresa em fornecer o protocolo de comunicação desses controladores. E a argumentação da prefeitura, à época, era exatamente, na época o Guilherme de Freitas, que foi secretário, era exatamente para a gente não ficar dependente dessa empresa. E o que a gente gostaria de saber, o senhor tinha conhecimento dessa exigência contratual lá no início, quando foi contratado o serviço com essa empresa Dataprom, que ela teria que disponibilizar o protocolo de comunicação? Não, ciência pelo contrato não tinha ciência, não. Não, mas eu estou dizendo assim, o senhor tinha conhecimento que, na primeira vez que foi contratado, não, porque, não tinha. Porque a alegação, só se o senhor me corrija, para inexigibilidade é exatamente o problema da comunicação dos equipamentos. Sim. Era isso, né? Isso. Então, o senhor não tinha conhecimento que tinha essa exigência lá atrás? De abrir o protocolo, não. O que eu tinha conhecimento, e na época nós conversamos com a empresa, que inclusive a época desse fornecimento, que na realidade era um upgrade das placas, esse fornecimento era um upgrade das placas, e que já estava entrando num sistema mais avançado, que não abria totalmente o protocolo, mas já permitia algumas comunicações diferentes, com outros tipos de protocolo. Não era 100% aberto, mas já abria. Tá. E esse caso aqui, por exemplo, esse contrato foi de aquisição de novos equipamentos, correto? Mas, na realidade era o upgrade, você devolvia... Não, mas esse aqui não era upgrade, não. Esse aqui é de aquisição. Ela constitui objeto presente contrato, fornecimento de equipamentos abaixo relacionados de acordo com os quantitativos fixados. Tá. 100 controladores do tipo, no caso, o DP40, que de 8 fases, e 60 controladores do DP40 de 4 fases. Isso.
Conforme solicitação da própria Valor engenharia. de R$ 2.364.000. Conforme solicitação da própria engenharia, na época, que precisava ser feito essa substituição para que o sistema avançasse dentro disso que eu falei. Eu não me recordo bem do nome, mas, se eu não me engano, é a versão que estava instalada do software, se eu não me engano, era Evolution. Né? E esse Evolution, desde que tivesse a compatibilidade com as placas, ele já poderia começar a permitir algum tipo de comunicação com outros tipos de controladores. Era isso. Bom, como era uma questão muito técnica, a gente sempre fazia em função da engenharia. Né? O senhor não entende, por exemplo, a inexigibilidade, ela não é um elemento assim para situações, por exemplo, que se não houvesse outras empresas, o senhor tem conhecimento que tinha outras empresas, em primeiro lugar isso? Não. Que operam no Brasil. Com esse protocolo, não. Não. Que outras empresas que operam controladores semafório? O senhor tem conhecimento? Sim, a engenharia me passou na época que tinha algumas outras empresas. A gente até começou a fazer uma averiguação dessas empresas. Mas o processo licitatório não teria, a inexigibilidade não seria somente para o caso de não existir outras empresas? Esse contrato, quando ele foi renovado, foi no primeiro ano que eu cheguei lá e a gente estava tomando conhecimento das coisas, são muitos contratos lá e muitas coisas técnicas. Não havia uma determinação do prefeito que se trocasse de empresa ou que se fizesse uma licitação. O serviço é um serviço essencial do trânsito. Depois eu vi na imprensa que, quando o secretário Felisberto estava lá, eles cortaram durante um período, e aí os semáforos ficam sem comunicação. Né? Então, mas como seria uma troca muito dispendiosa, trocar todos e colocar tudo com protocolo aberto, aí nós fizemos essa opção de fazer esse upgrade na época, que eram 100 controladores, que é basicamente perto da totalidade do que tinha na cidade que precisava ser feito. Bom, outra questão é a seguinte, essa empresa, ela tinha escritório aqui? Datapron? Não, que eu saiba, ela é de Curitiba. Ela não tinha funcionário nenhum aqui? Aqui em Goiânia? Não, sempre que a gente precisava de alguma coisa, a gente solicitava, eles estavam presentes no dia seguinte. Sim, mas eles tinham funcionário fixo aqui ou não? Porque nós pedimos uma relação, eles não mandaram nenhum funcionário fixo aqui. Não, acredito que não. Não tinha funcionário aqui? Não. Como é que era feita a manutenção? Na verdade, é a manutenção de software, né? Manutenção de software. Não, é manutenção de hardware e software. Então, de hardware... são dois contratos. Contrato, ele tem uma parte que é de software, então, só que é o programa, e tem uma parte que é a manutenção mesmo dos equipamentos. Então, a gente sempre tinha uma sobra, uma quantidade mínima de placas necessárias, que, se houvesse algum problema com alguma, a gente fazia a troca, mandava para a empresa, porque precisava... Na realidade, isso é feito, me parece, tudo feito no laboratório deles. Né? Não é um simples técnico que consegue fazer. Precisa de um laboratório deles e tal. Então, a gente remetia para a empresa e a empresa nos devolvia com o equipamento já... Esse custo para remeter esse equipamento, por exemplo, o próprio funcionário da SMT que tirava o equipamento do local, certo? Isso. Então, esse custo, retirar era nosso. Era nosso. Era nosso. Não, porque o contrato que está acredito assinado... que sim, né? Mas era nosso. Está assinado, que era o contrato 13, que foi assinado pela Patrícia Veras, foi um pouco antes do senhor. Mas aqui diz na sua cláusula 7ª, responsabilidade. É de inteira responsabilidade da contratada as despesas pertinentes ao serviço, tais como materiais, transportes, equipamentos, mão de obra especializada ou não. Quer dizer, em nenhum momento fala aqui no contrato que quem teria que arcar com a despesa de retirar o equipamento... Qual é a cláusula presente? Qual é a cláusula 7ª? Cláusula 7ª, do contrato 4/2013. Em nenhum momento se coloca que era a SMT que faria serviço. Uhum. E mais do que isso, do BDI da empresa está discriminado, inclusive administração local, que eles cobram administração, não é administração aqui, e o serviço prestado aqui. Uhum. Mas, que mão de obra é essa que não existe aqui em Goiânia? E o contrato estava dizendo isso. Quer dizer, eu estou falando isso porque o próprio relatório deles que eles mandam para a gente agora, eles justificam que não tinha funcionário aqui, porque quem fazia era a SMT. Uhum. Mas me parece que isso aqui não está de acordo com o contrato. Não havia previsão aqui que a SMT que faria esse serviço. O senhor não observou essa situação? Eu não tinha ciência disso, porque, na realidade, eu tratava isso tudo com a engenharia. A engenharia que já vinha, como já era um contrato já antigo, ele já vinha fazendo o trabalho. O senhor apenas acompanhou assim, a rotina se manteve, foi só isso? A rotina se manteve. Não, o senhor não alterou, mas... Não, a rotina se manteve. Mas o senhor tem a convicção de que todo o equipamento era mandado para Curitiba?
Ele tinha que ser mandado para Curitiba ou para o laboratório deles, que eles indicassem, né, para que fosse feito... Tinha alguma empresa que prestava serviço para eles aqui em Goiânia? O senhor tem conhecimento? Não. Não sei. Algum funcionário que prestou daqui da SMT? O senhor não tem conhecimento disso, não? Não. Bom, delegado, você quer fazer uma... Porque depois eu tenho outro tema, mas nesse tema aí, se o senhor tiver alguma pergunta, alguém... É só essa questão mesmo essa questão aqui, senhor presidente. O senhor que assinou o primeiro termo aditivo desse contrato, né? Dia 5 de mês de novembro de 2013, no valor de R$ 1.893.712. Em 2013 eu não estava lá ainda. O senhor estava lá? Não, 2013. O senhor saiu de lá quando? É 2014. 2014, desculpa, 2014, exato. Aqui tem essa questão da abertura do protocolo. A causa da dispensa, a justificativa da dispensa da inexigibilidade de licitação, o senhor baseava em quê? Que era? Por que não se fazia licitação em relação ao software também desses aparelhos? Pela especificidade do equipamento. Segundo a engenharia, me falou que tinha uma especificidade X, que precisava ser sempre esse equipamento feito por essa empresa. Mas não teria que já ter aberto o protocolo? Teve uns engenheiros aqui que vieram aqui anteriormente, que eles falaram o seguinte, que inclusive qual é o nome do engenheiro, senhor presidente? Carlos Miranda, né? O senhor Carlos Miranda, que é engenheiro da área técnica, inclusive trabalha atualmente com a Prefeitura de Goiânia, na área de tecnologia. Ele disse que não, se tivesse aberto o protocolo igual está rezando o contrato, igual rezando o edital, na verdade, nós teríamos já providenciado aqui no edital, desde 1997, o 001, tomada de preço, ele já reza que deveria abrir o protocolo de comunicação. Ele disse que se tivesse aberto, com certeza já tinham desenvolvido de forma rápida o software para não precisar ficar na mão só dessa empresa Datapron. O senhor tem conhecimento disso? Sabe se isso realmente foi uma falha de não ter aberto essa questão do edital? Olha, essa aqui do protocolo, melhor dizendo? Da época eu conversei bastante com o engenheiro Carlos Miranda. Ele me relatou isso, falou, olha, eu falei, como é que a gente soluciona isso? Ele falou, precisa ser trocado o equipamento. Bom, o valor para troca de equipamento era muito alto, a gente não tinha dotação orçamentária para fazer isso, né? Cheguei a comentar com o prefeito, ele falou, olha, a situação da prefeitura no momento não permite que a gente faça isso, vai mantendo do jeito que está, mais para frente a gente vê essa situação. Bom, só para retificar, senhor presidente, na verdade quem falou aqui foi o Sérgio Cafuri, que é engenheiro civil, presidente do vídeo monitoramento da CDTEC, ele que falou, na verdade, eu troquei os nomes, que seria possível a questão do software, né, em relação a esse tipo de equipamento. Essa justificativa de software que era necessário em relação à Datapron seria a justificativa principal, é o cerne de toda a problemática em relação à inexigibilidade de licitação. Mas, assim, por isso que eu estou querendo insistir que se isso mesmo era o que era tido como irrefutável, era necessário aquele software ter que fazer esses aditivos aqui em relação ao software, porque senão não comunicaria com o hardware, que seria o equipamento em tese. Não haveria compatibilidade. Agora, o Sérgio Cafuri nunca comentou isso comigo. Ele esteve aqui semana passada e foi bem contundente nessa parte. Nós perguntamos ele várias vezes, ele foi contundente em dizer que se tivesse aberto o protocolo conforme preconiza o edital, né, eles até, de forma rápida já tinham conseguido já fazer o software já. Por isso que a gente insiste na pergunta, porque isso vem se arrastando desde 97, né, e se tivesse aberto o protocolo já não estaria só na mão de uma empresa justificando esses aditivos, né? O senhor sabe me explicar isso? Eu cheguei a cobrar da empresa 2 ou 3 vezes a abertura desse protocolo. O que eles falam? Eles me alegavam que essa evolução do software para Evolution, ele já permitia a comunicação com alguns outros. Mas para que esse Evolution funcionasse com toda a sua capacidade, precisava ser feito também uma melhoria muito grande na parte de hardware de comunicação da prefeitura. Precisaria de um servidor muito mais potente e tudo mais. E aí nós começamos a trabalhar com isso, inclusive com o próprio Sérgio, engenheiro Sérgio da SMT. Nós estavam trabalhando para fazer essa evolução.
Ateve-se só ao que a empresa falou, ou vocês fizeram algum estudo técnico por conta do Poder Executivo da Prefeitura? Olha, eu sempre, com uma questão muito técnica, eu sempre me atinha ao que os engenheiros da SMT me passavam. Né? Eles me passavam que tinha realmente essa situação, mas que com aquele hardware que a gente tinha de servidor, ele não conseguiria rodar o sistema Evolution, que já tinha sido adquirido já há algum tempo, né, para que ele pudesse rodar com toda a sua capacidade. Esse passar informação seria de forma verbal ou de forma técnica, registrada em documentos? Eu sempre conversava muito com o pessoal da engenharia. Não tem nada documentado? Me lembro, não tem nada documentado. Satisfeito. Eu me lembro, não. Tá. Bom, ainda sobre o contato da Dataprom, a empresa Dataprom, em 14 de março de 2014, entrou com um ofício dirigido ao senhor, solicitando o pagamento do período de 25 de 4 de 2013 a 5 de 11 de 2013. Esse já era 2014, né? Alegando que eles prestaram serviço, mas não tinha contrato. O senhor confirma a situação? Não sei disso. Bom, eu estou com todo o processo aqui, e aí o senhor faz a defesa do pagamento, inclusive, o senhor, na gestão do senhor, o senhor acaba assinando. Esse na verdade, é um termo de pagamento. Uhum. Está aqui, datado do dia 2 de junho de 2014. Onde está aqui, partes, município e a Dataprom, pagamento referente à prestação de serviço, centralização, manutenção... Mas eles não tinham contrato nesse período? Não tinham. Inclusive, entregar para o senhor ver. Sem contrato. Sim. O senhor não lembrava desse pagamento? Não, eu sei que teve um período, logo no começo, quando eu estive na secretaria, que eles interromperam o serviço, na realidade, por menos de 24 horas, né? Porque, por atraso de pagamento. Eu pedi para levantar aqui qual era o atraso e qual era a situação. O que me foi passado pela área financeira e pela área jurídica, e que era devido, e que estava tudo ok. Então eu falei, bom, então vamos ver como é que a gente faz para fazer um acordo com eles para receber, para voltar ao serviço. Eles voltaram ao serviço no mesmo dia. Sim, mas isso aqui foi um período de mês 4 ao mês 11, quase mais de 6 meses. Tinha um atraso muito grande. Não, mas esse aqui não era nem um problema de atraso, era que não tinha contrato. Então, eles cortaram o serviço por falta de pagamento. Né? Eu preciso levantar esses documentos, eu não tenho essa documentação. Mas se eles ficaram sem trabalhar, eles não vão receber. Ué. Que está aqui, eu vou até ler o despacho assinado pelo senhor. Aqui, ó, assinado pelo senhor, o senhor pode até confirmar depois essa assinatura do senhor, mas está aqui, o despacho número 836/2014. O objeto desses autos é o pagamento através de indenização pelo serviço prestado pela empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Limitada, no período de 25 de abril de 2013 a 5 de novembro de 2013, sem amparo contratual. Está dizendo claramente, sem contrato. Os serviços prestados foram de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semaforos, marca Dataprom, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração do sistema Antares Evolute. A empresa Dataprom tem prestado serviço junto aos órgãos de trânsito desse município, a SMT, a AMT, a SMT, há mais de 10 anos, tendo em vista que fornece equipamentos semaforos que os mesmos necessitam de manutenção, que só é realizada pelo fabricante, visto que envolve software com protocolo fechado. Esse é o questionamento que a gente sempre faz, porque sempre usa esse negócio do protocolo fechado para ficar dependendo dessa empresa. Até o dia 24 de abril de 2013, estava em vigor o contrato 006/2008, que completou 60 meses, o que fez com que a SMT, que não pôde prescindir do serviço, iniciasse a providência para a celebração de novo contrato.
Processo número 524644137 foi autuado em 8 de 4 de 2013, visando a celebração do novo contrato, que só veio a ser celebrado em 6 de 11 de 2013, por questões meramente burocráticas, conforme se verifica nas consultas em anexo. Em atendimento ao despacho de diligência da Divisão de Análise Jurídica da Controladoria Geral do Município, declara, embora o fato tenha se passado em outra gestão, que os serviços foram prestados sem amparo contratual, uma vez que sua continuidade é imprescindível à segurança viária, que restaria inevitavelmente comprometida sem o perfeito funcionamento dos semáforos, gerando com toda certeza o caos no trânsito e uma infinidade de acidentes com e sem vítimas. Na certeza de termos de forma objetiva e congruente atendida a diligência nas folhas 231, renovamos nossos protestos de consideração em apreço Goiânia, 1º de agosto de 2014. Aqui, o senhor pode até confirmar se a assinatura do senhor. Esse documento é 1º de agosto de 2013. O senhor confirma que essa assinatura do senhor? Essa é minha. Pois é. Minha. E eu tenho um elemento aqui que, para mim, me chamou muita atenção. Sim. Essa semana, na sexta-feira, nós recebemos o material da Dataprom. E eu pedi a relação de funcionários, durante todos esses anos, que prestaram serviço para esse contrato. Olha bem o que ele fala para mim. Motivo pela qual as informações... Porque, na verdade, eu peço de uma data, ele fala que é um pouco antes. Até nós não temos esse contrato, que é de 13 de 3 de 2006. Ele fala que o contrato já começa em 2006. Aí ele fala assim, motivo pela qual as informações aqui prestadas farão referência ao período de fevereiro de 2006 até o presente momento. Aí vem o que ele escreve aqui. Destaca-se ainda que não haverá informações no período de maio de 2013 a outubro de 2013, isso que pagou 600 e poucos mil reais, foi pago, vez que nesse lapso temporal não havia contrato de manutenção ativo. Ué, mas se recebeu, eu perguntei se tinha funcionário. Não tem funcionário nesse período, porque eles que não iam disponibilizar se não tem funcionário. E pagou 600 mil por um serviço prestado, porque está aqui, isso aqui é o documento da Dataprom que nós recebemos agora, sexta-feira. Eles estão dizendo que, porque eu perguntei a relação... Eles confessaram que pagaram, que receberam, mas não prestaram o serviço. Está pago, tem até a nota fiscal aqui. Está tudo aqui. E é até interessante que eles não recolhem ISS aqui, porque fala que o serviço que eles prestam é lá em Curitiba, não é aqui não. Acho que é interessante isso. Aqui é. Deixa eu até olhar aqui, até a conta que foi paga. Mais de 600 mil reais. Paga um período que está gerando uma séria dúvida para a gente, porque se eles estão falando aqui, porque eu estou me baseando, porque até assim, vamos fazer uma discussão. Se eles fizeram um serviço, é a primeira discussão. Porque toda análise aqui é feita o seguinte, se foi feito serviço, de alguma forma tem que ser pago. Inclusive, a Procuradoria fala para o senhor aqui, o Controladoria, quer dizer, o senhor Gilberto, que o senhor tinha que abrir um processo administrativo para verificar quem foi, que não foi no período do senhor entra em 2014, efetivamente fez as prestações de serviço sem o devido contrato legal. Inclusive, que é o que a lei fala. A lei, claro, ninguém está defendendo enriquecimento sem justa causa. Quer dizer, você não tem de onde falar que a prefeitura, se alguém prestou um serviço, ela tem que receber. Ainda que de forma irregular, ela tem que receber. Está certo. Vamos partir desse princípio. Só que o problema é que nós estamos com dúvida que não houve a prestação de serviço e também... O senhor abriu o processo administrativo para verificar? A prestação de serviço, meu entender, houve porque o software estava rodando e eles detinham o funcionamento do software ou não, em função do protocolo. Eles poderiam ter travado nesse período que não estavam sem receber. Sim, mas... Como foi uma mudança de gestão, provavelmente na época, a Patrícia estava tentando fazer e depois ela saiu. E olha que nós estamos falando aqui de inexigibilidade, né? Contrato de inexigibilidade, você tem nem processo licitatório. Agora, se o serviço não tivesse sido prestado, ele teria sido cortado. Se ele tivesse sido cortado... Mas foi prestado sem contrato. Hein? Não, tá bom, mas a defesa explica. Eu não estava lá quando o serviço foi prestado sem contrato. Agora, ele prestou o serviço porque o software estava rodando. Se o software estava rodando, é porque o serviço estava sendo prestado. Sim, mas por que ele disse que não tinha funcionários essa época prestando serviço para a Prefeitura de Goiânia? Porque tudo isso é feito de forma remota. Tudo que é feito hoje na área os servidores que ele fala aqui são os servidores lá de Curitiba mesmo. Então, é porque a forma de funcionar era assim, ficava dentro de uma central deles, que eles forneciam o serviço, né? E de forma remota, através da nossa engenharia, esse software rodava. Sim, mas e a manutenção? Manutenção do hardware? Feita do hardware, é feita aqui, da forma que eu já expliquei para o senhor. Ele tirava o hardware. Sim, mas esse período, quem garante que sem contrato ele estava fazendo? Se ele mesmo está dizendo que não tinha funcionários. Bom,
Se estava rodando e não houve reclamação da engenharia na época, eu acho que quem vai poder dizer para o senhor na época, isso é a engenharia, né? Que vai poder dizer se os hardwares na época foram trocados, se foi feito, se teve algum que quebrou e ficou sem funcionar. Eles é que vão poder dizer. Agora, para nós, naquele momento em que foi feita a defesa deles, e aí nós apresentamos essa documentação solicitando o pagamento, é porque o serviço estava sendo prestado. Ele tinha sido prestado nesse período, mesmo sem contrato. E era devido. Mas aí não tem... Não é questão de confiar, é porque exatamente assim, o software... Mas não era a época que eu estava lá. Qual que é o período aí, senhor presidente? O que nós estamos questionando, senhor... É o pagamento. É o pagamento. Isso, porque o contrato, esse período, o senhor tem razão. Agora, eles não reclamam para receber da Patrícia. Eles reclamam para receber quando o senhor entra. Não. Porque até fevereiro, até estranho isso também, porque até outubro eles não receberam. Aí novembro eles não reclamam, início de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, em abril que eles vão reclamar isso. Isso também causa estranheza. Então, o senhor entrou que dia lá? Isso antes? Entrei no começo de fevereiro. Mas o senhor questionou essa questão aí ou não? Qual questão? Essa questão de não haver contrato e eles reclamando o pagamento. Foi feita uma defesa aqui, inclusive para a Procuradoria, para a Controladoria, aquele documento que o vereador acabou de ler, foi feita a defesa. Eu não me recordo tudo de memória que aconteceu, hoje tem mais de 3 anos isso, né? Mas eu me lembro que era um serviço essencial, a engenharia me colocava que era um serviço essencial, para a segurança do trânsito, inclusive. Se os controladores se o software não estiver rodando, há um descompasso entre todos os semáforos da cidade, né? E que era necessário manutenção. Na época, eles alegaram que iriam cortar o serviço, né, se eles não tivessem o acerto e dado continuidade. Não tinha como se fazer a troca, não tinha dotação orçamentária. Tinha que regularizar a situação. Essa foi a forma de regularizar a situação. O senhor fala que essa atualização do software ela foi feita na período de gestão do senhor ou na gestão anterior? Esse software Antares... Porque tem um momento que até a gente vê esse Antares foi instalado antes de eu estar lá. Eles fazem uma cobrança de um serviço, inclusive, durante alguns meses só. Né, isso aí a gente vê na nota, eu não me recordo concretamente qual o período, se o senhor pudesse até esclarecer, mas é assim, ele cobra alguns meses a atualização, quer dizer, é um upgrade que eles fazem do software. Do software. Exatamente. Então, o que eu queria, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, se isso foi feito no período do senhor, essa atualização, ou foi feito anteriormente? O que eu me recordo, a instalação desse Antares, que era a evolução, foi anterior à minha chegada. Mas teria sido nesse período sem contrato? Provavelmente. O que eu sei é que foi instalado antes. Porque tanto é que quando eu cheguei... Sem contrato... Pois é. Quando eu comecei me parece que não é, porque as notas fiscais que vêm, se vem discriminada, não são esse caso, não. Esse aqui não está falando em atualização, essas cobranças nesse total de 600 mil. Foi total de R$ 637.238,33. Você vê que não é um valor expressivo. Mas o serviço estava sendo prestado, tanto é que o software estava rodando, se tinha protocolo, e se eles não dessem a chave do protocolo, não rodava. Aqui, ó. Aqui, agora eu achei aqui o que eu estava em dúvida. Me parece que isso foi feito, não é verdade? Foi feito, na verdade, a partir de novembro. Está aqui, ó. Ele coloca aqui. Contratação. Contratação de empresa, que isso aqui foi o contrato assinado no final de 2013. Está aqui, contratação da empresa para prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semafóricos, marca Dataprom, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution. Então, quer dizer, a contratação desse serviço de Antares ele é feito nesse contrato. Anterior. Não, ele é anterior, não, 2013. É o que o senhor pega. Só que ele é assinado anterior ao senhor entrar. Porque logo que o senhor entra, ele já está em... Ele estava em funcionamento. Já estava atualizando. Na época, a engenharia me relatou e falou assim, já está funcionando o Antares. Não, sim. Eu falei, mas ele... Não, é o Evolution. Eu falei, mas como que ele funciona? Eu não entendo nada disso, me explica como é que é. Eu falei, não, ele está instalado, mas a gente precisa ter alguns upgrades aqui de hardware, de servidor, para que a gente possa ter mas faz sentido, porque a data
que assinou esse contrato foi 6 de novembro de 2013. Quer dizer, eu imagino que imediatamente já foi começando a usar e fazer as adequações. Isso. Quando o senhor entrou, Não, tinha ainda algumas pendências. a instalação estava feita do software, porque na realidade é uma evolução de um software que já tinha, né? Agora, ele não podia, você não poderia ter 100% ou usando toda a capacidade do que esse software oferecia, por falta de servidor dentro da prefeitura para fazer. Na época, eu agora estou me recordando que o pessoal da engenharia falou, olha, a gente precisa ter, então, aqui, para fazer tudo isso, a gente precisa ter aqui um servidor, em vez de ficar o servidor em Curitiba, ficar o servidor aqui em Goiânia. Eu falei, tá bom, então vamos ver se a gente consegue esse servidor. Vereador Capiceno, o que você pergunta? Senhor José Geraldo, se o senhor, nesta época, o senhor se lembra ou tinha algum documento atestando ou comprovando que o serviço estava sendo realizado nesse período, sem o contrato? Tinha, a própria engenharia dizia que o serviço estava funcionando, tanto é que ele não foi cortado hora nenhuma. Existe um documento, mostrou para o senhor ou só foi só verbal? Isso. Olha, tem lá, deve ter algum registro dentro do funcionamento do software que ele ficou ou trabalhando. O senhor autorizou o pagamento simplesmente por uma suposição? Não foi por suposição. Logicamente que falou com a engenharia falou, não, realmente eles prestaram serviço. Então tem que ser feito o pagamento. Mas o senhor não se lembra se tem documento, então? Se tem documento, não me lembro. Não se lembra? Não. Só simplesmente o engenheiro ter dito, o senhor... Mas havia uma atestação da engenharia para isso. E tinha uma atestação da engenharia. Isso não podia ser pago sem atestação da engenharia. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Senhor Geraldo, José Geraldo, se o senhor quiser falar mais alguma questão que o senhor acha importante, relevante para essa comissão sobre esse tema? Esse tema é o seguinte, na realidade, quem cuidava mais disso era o Carlos Miranda, o engenheiro Carlos Miranda. Quando ele me trouxe essa situação com muita preocupação. Falei, Carlos, vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma substituição ou se consegue forçar a empresa para abrir o protocolo e tudo mais. A própria empresa, à época, colocou para a gente que esse software, esse Evolution, ele já permitia não uma total abertura de comunicação com todos os sistemas existentes, mas, desde que ele estivesse funcionando 100% na sua capacidade, ele permitiria essa integração com mais um ou dois tipos de sistema, mas que dependia de um upgrade de servidor, né? Era um serviço prioritário. Fazer a troca disso aí, fazer uma nova licitação, demandava um custo muito alto para a prefeitura e não tinha dotação orçamentária, que é isso que eu coloquei. Cheguei a comentar com o prefeito na época. Ele falou, olha, vai mantendo esse, o ano que vem a gente conversa a respeito. E continuou. Só uma questão para mim que não ficou claro, que no dia 16 de setembro de 2014, o senhor Edilberto de Castro Dias, controlador-geral do município, no despacho dele, ele diz aqui, ressalva-se que a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade deverá tomar as providências necessárias relativas à apuração de responsabilidade de quem deu causa para a realização de despesas sem o devido amparo legal, nos termos do artigo 59, parágrafo único da Lei Federal 8666/93. Minha pergunta é muito simples. O senhor abriu o procedimento para verificar quem quer apurar a responsabilidade ou não? Não lembro que está aberto esse procedimento. Não abriu? Não sempre. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Não estou... Vontade. O senhor que passou, eu não sei se ficou 2 anos. É 1 ano e meio. 1 ano e meio. É um pouco menos de 1 ano e meio. 1 ano e 3 meses. Olha, o que dá de entender, não só na gestão do senhor, mas em outras gestões, isso não acontece não só na SMT, mas dá de entender que parece que deixa bagunçar tudo primeiro para depois solicitar a inexigibilidade. O senhor acha que isso ocorre? O senhor acha que... Não acredito que isso tenha ocorrido. O que a gente vê, às vezes, que eu comentava com outros secretários, falava, é que, às vezes, o processo de licitação ele é muito moroso e alguns serviços não podiam ficar sem funcionar. Então, eu fazia essa opção de fazer esse serviço, talvez,
com exigibilidade naquele momento, ou um emergencial, como se dizia também. Como se diz o ditado, quanto pior, melhor. Vamos deixar bagunçar primeiro, aí depois, olha, a hora que todo mundo der o grito, foi o que aconteceu agora, nesse ano, né? Deu problema nos semáforos, enfim. O problema provavelmente tenha sido com essa mesma empresa, né? Porque quando ela tem um protocolo, é como se ela tivesse uma chave, desliga e desliga o sistema. Se ela não recebe, ela vai lá e desliga o sistema. Ela fazendo isso, o serviço todo, o software passa a não funcionar, e aí ele não faz o controle. Então, por exemplo, se um semáforo na região oeste da cidade queima, ou tem alguma lâmpada, ou ele para de funcionar, com esse software, naquele exato momento, a engenharia recebe um aviso. Então, vai uma equipe lá. Se não está funcionando, ele não recebe esse aviso, né? Eles faziam instalações da onda verde, né? O que permitia a manutenção dessa onda verde é esse tipo de software e esse tipo de equipamento. Eu sei que o sistema permitia, por exemplo, até 20 programações diferentes, se eu não me engano, 20 e poucas. Então, assim, dependendo do horário, o fluxo do trânsito naquela região era maior ou era menor, de acordo com algum estudo que tivesse a prefeitura, ela podia aumentar ou diminuir o tempo de semáforo naquele momento. Então, é um serviço muito importante para a cidade. Eu perguntei isso para o senhor porque o senhor poderia ter ficado com medo disso acontecer na gestão do senhor, por isso o senhor fez o pagamento sem um contrato. Por isso que eu perguntei para o senhor se isso ocorria. Não, o que nos consta é que o serviço foi prestado. Existe a comprovação que o serviço foi prestado, porque senão o software não estaria funcionando, né? E era devido para a empresa. E ficar sem isso, a própria engenharia falava que era um risco muito alto. A engenharia tem uma equipe técnica muito pequena, né? E se ela não tiver um trabalho com aplicação muito pontual, né, eles não conseguem atender a demanda da cidade. E o software permitia isso. Vereador, não, é só fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, nós temos dentro do direito administrativo o que nós chamamos de princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O que é isso? É que o administrador, o gestor, no caso, o Poder Executivo, ele tem que ficar adstrito às normas do edital. Se você falhar em relação a isso, logicamente, você está ferindo o princípio da legalidade e inserindo um ato de improbidade, ao meu ver, na Lei 8.429/92. Então, minha pergunta é justamente isso. Quando se coloca no edital que tem que abrir o protocolo, ao meu ver, tem que se cumprir aquilo ali. Você falou que vai abrir, a empresa que não der conta de cumprir aquilo não pode participar do certame. Essa é a minha visão. Eu queria ver a visão de Vossa Excelência. O senhor acha que eles colocam isso só para colocar, para participar, para que o procedimento licitatório seja realizado? Porque a gente observa que não se cumpre isso. Então, estou perguntando a visão do senhor como gestor. Qual que é a visão que o senhor tem de ter colocado isso aqui no edital e depois a própria empresa chegar e falar, não tem como nós abrirmos o protocolo porque é inviável, que não pode, enfim. Ele estaria descumprindo o que está previsto no edital, prejudicando, inclusive, outras empresas. Porque se outra empresa falar, não, eu abro o protocolo, logicamente, o Poder Executivo seria mais salutar. Né, presidente? Então, a minha pergunta para Vossa Excelência é justamente isso. O que o senhor vê quando o Poder Executivo coloca no edital a previsibilidade de abrir-se o protocolo e depois não se cumpre isso? O senhor acha que isso aí é uma ilegalidade no posicionamento do senhor como gestor? Olha, no caso específico desse contrato, a partir do momento que eu tive ciência da necessidade da abertura do protocolo, nós começamos a cobrar a empresa. Inclusive, falamos para ela, olha, vai ficar muito difícil uma renovação para frente do contrato, se não houver essa abertura de protocolo, ou a gente continuar com a manutenção do serviço. Foi aí que eles vieram nos explicando e passando alguns documentos técnicos, que a engenharia tem isso, eu nem tinha, mas a engenharia tem, que esse protocolo ele já existia alguma compatibilidade com alguns sistemas, não com a totalidade de sistemas que existem no mercado, mas com um ou outro sistema, desde que se tivesse feito os upgrades necessários, que é o que a gente estava tentando fazer na época. Cabo sempre. Geraldo, a última pergunta aqui da minha parte. O controlador-geral do município, ele pediu que o senhor fizesse uma abertura de sindicância para apuração da responsabilidade do pagamento sem um devido processo legal. O senhor disse aqui, agora há pouco, que não abriu a sindicância. O senhor pode eu não me lembro de ter aberto. Isso tudo ficava muito mais afeto
a parte de jurídica da secretaria, que me auxiliava bastante nesse sentido. Não me lembro exatamente desse ponto de que ele tinha indicado e tudo mais. Não me recordava disso. Sim, mas o senhor sabe falar o porquê que o senhor resolveu não abrir a sindicância para apurar a responsabilidade? Provavelmente porque eu não tive ciência disso. Vereador Wellington. Só cumprimentar o José Geraldo e parabenizar sempre que é solicitado, sempre vem, sempre a convocação e sempre tenta esclarecer. Mas nem a pergunta. Esse grande problema, vereador presidente, é essa dança de cadeiras, né, que aconteceu na legislatura passada. O presidente já chega movimentando, sofre a pressão lá, se fizer alguma coisa vai parar e dificulta tudo. Então, o que a gente viu nos depoimentos de todos os ex-secretários é isso. Eles chegam com um bonde andando, sofre uma pressão por parte de alguns lá que favorece essas empresas, e é por isso que acontece esse tipo de situação. O mesmo que espero que não aconteça nessa gestão. Já trocou o secretário Felisberto, já está lá o Fernando Santana, que até hoje está interino. Não, que é interino. E não foi ainda efetivado. Interino, né? Aí, essa é a nossa preocupação. Ele já começou a tomar pé da situação. No mesmo ano tem o terceiro secretário. Então, aí depois dá uma mudança novamente, já começa tudo de novo. Ele não tem tempo hábil. O Zé Geraldo ficou lá, não teve tempo hábil e sofre a pressão ainda de vai parar, vai acontecer isso. Então é muito ruim, a gente tem que... o gestor, né, o prefeito, tem que parar e pensar nessa situação, porque senão quem sai prejudicado é a população. Sinceramente, hoje? Não. Eu vou dizer por quê. Não é que não é por nada. É porque, assim, depois que você já está no órgão e você vai com alguma expectativa, você vê que as situações que o órgão enfrenta são muito grandes e, assim, com certeza você vai ter problema. A Goiânia precisa pelo menos do dobro de agentes do que tem. A gente tem ciência disso. A equipe de engenharia está ficando velha. Eles mesmos dizem isso. E a quantidade também. Né? Não, é mínima e está ficando velha e não há a menor chance de substituição. Na época, eu pedi para que a gente fizesse um concurso, a pedido deles, que a gente fizesse um concurso. Porque o engenheiro de trânsito não é uma pessoa que você forma na faculdade. O senhor pediu e foi negado? Diz que não tinha capacidade naquela época para ser feito esse concurso, para colocar mais engenheiros. Mas que se eu podia dar uma olhada na prefeitura, se tivesse um engenheiro num lugar ou no outro, acho que até veio um engenheiro para lá e acabaram testando. Porque o engenheiro tem que ser formado dentro daquela equipe. A equipe de Goiânia é extremamente competente. O Sérgio Bittencourt, o Carlos, todos eles ali são extremamente competentes. A gente até sabe que eles são muito consultados por outros municípios, pedindo opinião de como deveriam fazer ou atuar na mobilidade do trânsito e tudo mais. Eles têm muita competência, mas é muito reduzida a equipe. A equipe semafórica tem uma idade avançadíssima. Se você olhar a equipe semafórica, você vai ver que a idade é muito avançada deles. Né? Então, é uma secretaria que, ao longo do tempo, que se não for feito um trabalho grande para ela se renovar, ela vai, cada dia mais, ter problema. Ela vai continuar tendo problema. Né? E dentro de uma situação que é prioritária para a cidade, mobilidade. O que eu procurei fazer o tempo todo que eu estava lá era manter a manutenção dos serviços que estavam, sempre, porque eu ainda questionei o prefeito quando ele me convidou, ele falou, olha, eu preciso que vá um gestor. Tecnicamente, tem gente técnica lá dentro, competente, que vai te ajudar. E realmente tem. A engenharia tem uma equipe técnica muito boa, os agentes de trânsito, eles têm uma coordenação muito boa, a coordenação deles é boa, eles têm um bom preparo, e, do modo geral, a secretaria, assim, tinha alguns equipamentos, por exemplo, de pintura viária da própria secretaria, que é para fazer alguma manutenção pequena, não para fazer grandes serviços, mas fazer alguns serviços pontuais. Os equipamentos estavam quebrados, nós tivemos uma dificuldade muito grande em consertar, colocar esses equipamentos para funcionar. Então, assim, é uma secretaria, e é uma secretaria que demanda muito do secretário. E a presença dele em muitos lugares. O senhor sabe, tinha lá mais de 1.500 pedidos de intervenção no trânsito só da Câmara Municipal. E que, assim, não é que não quer atender, é porque não tem capacidade para atender. Muito difícil você conseguir atender tudo. Correto. Eu tive várias vezes com o senhor, conversando bastante a respeito. Sempre coloquei à disposição, né, dentro do que tinha capacidade.
tecnicamente, quando até porque tinha alguns assuntos você estava mais avançado do que eu mesmo, né, que tinha chegado àquela hora, mas eu ia conversar com a engenharia, voltava com a resposta, para a gente ver se conseguia melhorar isso. E me parece que foi uma época em que a Secretaria de Trânsito funcionou bem. Funcionou bem dentro da normalidade, dentro do geral, se você pegar os 10 anos, funcionou bem. Hoje não. Eu acho, por exemplo, eu estou respondendo aqui por coisas, por exemplo, eu vi que o vereador, dentro do trabalho dele, né, fez a indicação do caso dos cavaletes. Eu saí 15 dias depois. Né, e estou respondendo por isso. Vamos responder, vamos lá, vamos explicar o que aconteceu, o que for da minha responsabilidade, mas você acaba ficando à mercê de muitas situações. Porque, na verdade, ao meu ver, a desorganização do Poder Executivo, ela força, logicamente, o gestor, até porque tem modalidade culposa, por omissão, a cometer atos de improbidade. Isso que a gente vê na administração. E, às vezes, até sem saber. Mas por isso que é o problema. Por isso que eu não quero ser gestor de prefeitura. Na ânsia de tentar resolver, de tentar fazer. Aí acaba que... Qual é a forma que pode ser feita? Aí vem uma indicação, por exemplo, do jurídico. Você pode fazer desse jeito. Tá bom, esse é um caminho? É um caminho. Então, vamos fazer esse caminho. Ser gestor hoje tem que resolver. Ser gestor hoje do Poder Executivo não é fácil, porque, às vezes, a gente responde por atos que a gente, às vezes, não tem responsabilidade, mas, por ser gestor, a gente acaba tendo problemas em relação a isso, né? Isso que é o problema. Eu trouxe muito do meu aprendizado na vida no setor privado, eu levei para dentro da prefeitura. Então, por exemplo, eu fazia fluxo de caixa, fazia previsão de receita, para saber mais para frente o que podia ser investido, o que não podia ser investido, como é que podiam acontecer as coisas, né? Como é que você podia continuar mantendo, aparelhando. Eu cheguei à secretaria, estava totalmente desaparelhada, não porque a Patrícia não quisesse, porque ela também tinha um monte de entraves. E ela deixou muito caminho já trilhado para que eu pudesse aparelhar a secretaria. Quem me substituiu sabe que a secretaria estava bem equipada quando ele assumiu a secretaria. Ela estava bem equipada. Agora, se ao longo de um ano depois ela se desequipou, aí... Eu acho que esse comentário que o vereador Wellington Peixoto faz é muito apropriado. A SMT está trocando mais de secretário ultimamente do que time de futebol que está em zona de rebaixamento, que troca técnico. É um negócio de doido, né? Porque é complicado, né? E assim, esse caso mesmo que nós estamos conversando, o senhor citou 2 casos, um caso que o senhor faz o processo licitatório, mas não compra. Eu enfrentei 2 greves. Não, eu estou dizendo assim, que o dos cavaletes, por exemplo, o senhor fez a licitação e não comprou. Na verdade, quem comprou acabou sendo, a maioria, pelo menos, foi da próxima gestão. Embora eles digam que os 4.000 cavaletes foi na gestão do senhor, que a Maria Bernadette atesta, depois que já nem é diretora. Mas tem essa situação agora que nós estamos falando, o senhor tem que explicar aqui o pagamento de uma situação que não foi na gestão do senhor, foi na gestão da outra secretária. E realmente fica uma situação difícil, porque geralmente os procedimentos eles não começam e terminam no começo do secretário. Porque a troca, quase todo contrato que nós estamos aqui na SMT está tendo esse problema. Porque nenhum ele tem início, meio e fim com o mesmo secretário. Alguns projetos que eu deixei apontados e prontos para que fossem realizados, não aconteceu nada. Porque quando se troca o secretário, ele vem com uma outra visão, né? Eu nasci em São Paulo paulistano. Então, assim, tinha uma visão de trânsito de São Paulo que é caótico, né? Então, algumas coisas que eu conhecia do trânsito de São Paulo, chamava engenharia, falava assim, da minha forma empírica, falava, eu vejo situações assim que eles resolveram, dá para fazer? Não, isso aqui dá, isso aqui o caminho é esse. E a gente tentava aplicar, mas muitas coisas não aconteceram, né? Não foram para frente, né? Então, se pergunta se eu voltaria para o setor público, mas, de um modo geral, o Brasil está todo assim. É difícil demais. Difícil. Você querer fazer as coisas e muitas vezes não tem condição, e quando tem condição acaba tendo uma interpretação jurídica adversa ao que você fez, sem você cometer atos de falta de lisura ou qualquer coisa parecida, para tentar resolver o problema, né? É muito difícil, muito difícil. Bom, então, não havendo mais nenhuma pergunta, nós declaramos, então, já o final da... Deixa eu só pegar a assinatura. Que eu misturei aqui. Não tem mais nenhuma questão a ser colocada. Nós declaramos, então, encerrada a presente reunião.
marcar para segunda que vem, depois das inscrições, a gente bota o relatório, né, em votação. Né? Só acho. O problema é que nós estamos com muitas pessoas para segunda-feira, né, que vem. Eu tenho um receio. A agenda dos colegas. Vamos conversando, né? Senhor presidente, queria só fazer um posicionamento para. Queria agradecer aqui o pessoal, parabenizar o pessoal da imprensa, principalmente o pessoal da taquigrafia. Eu acho esse trabalho importante. Pelo menos para a hora que eu estou fazendo o relatório, está sendo uma utilidade tão grande. E eu fico assim, impressionado, tanto que o trabalho da taquigrafia é importante. Assim, é diferenciado, né? Tudo que a gente fala realmente é de se elogiar aqui perante eles aqui, porque está me ajudando muito na confecção do relatório. Faz sempre bem o reconhecimento. Bom, muito obrigado a todos e declaramos encerrada a presente reunião.